Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre este livro lindo que nós publicamos no mês de abril, História dos Papas. Um livro que me surpreendeu, eu já devo dizer desde o começo aqui. Essa é mais uma resenha da minha biblioteca católica. Eu sou Elton Luiz. Não se esquece de deixar o like aí, porque aí o vídeo vai mais longe. Comenta aí alguma coisa aqui nos comentários que mais pessoas vão ver o seu comentário e vão comentar também. Faz esse tipo de coisa que ajuda o nosso canal aí a chegar a mais pessoas. Mas voltando aqui ao livro, foi uma surpresa para mim a leitura desse livro. Eu confesso que quando eu peguei o livro na mão eu pensava, ora, temos aqui a história dos papas. Eu já sabia que seria um breve resumo da vida de cada um dos papas, como de fato é. Nós temos aqui 265 papas, nós vamos desde São Pedro até o Papa Bento XVI. Por que não temos o último Papa? Por que não temos Papa Francisco dentro do livro? Porque Papa Francisco ainda está vivo, ele ainda está... o Papa Bento também está vivo, né? Mas o Papa Francisco ainda está no seu pontificado. Então, nós contamos a história de algo que já acabou, porque a história de algo que está acontecendo ainda pode ser modificada, e, portanto, nós temos esses 265 papas. Ora, são 500 e poucas páginas aqui, para nós contarmos as histórias de mais de 250 papas. É claro que vai ser uma história resumida de cada um, e quando eu pensei nisso eu falei, talvez falte alguma coisa, talvez seja um resumo grande demais, mas a questão é que eu fui realmente surpreendido pelo livro. O autor, que é o Charles Coulomb, ele traz um ponto de vista muito interessante sobre cada um dos papas. Ele é o mais, digamos, imparcial possível que se pode ser. Não faz nenhum escândalo com papas que fizeram escândalos e também não santifica papas que não são de fato santos. Ele tenta contar da maneira mais correta possível a história de cada um deles, claro, dentro da brevidade que é permitida aqui, mas ele revela de fato os momentos importantes, as ações que foram mais importantes do pontificado de cada um dos papas. É muito interessante ler a história dos papas porque ela dá uma perspectiva nova, talvez para você que não conheça ainda, nunca tenha parado para olhar a história de todos os papas, vai te dar uma perspectiva nova sobre essa unidade da igreja. Acho que esse é o grande sentimento que eu tenho quando eu leio esse livro. Quando eu comecei a ler, logo nos primeiros papas, ali São Pedro, São Lino, eu fui percebendo como a igreja é de fato uma só ao longo desses todos 2000 anos de existência. Por mais óbvio que pareça essa afirmação, ela é uma dessas coisas que são óbvias, mas que a gente não para pensar a respeito muitas vezes. É uma dessas obviedades que passam batido no nosso dia a dia. E a gente simplesmente considera isso como a verdade que é. A igreja tem essa tradição bimilenar. A gente não para pensar o que é isso de fato na prática. O que significa essa tradição bimilenar? O que significa ter um São Pedro que dali a pouco passa o pontificado para um próximo, que passa para um próximo e que vai vindo até chegar ao Papa Francisco que nós temos hoje? O que significa isso? Olha, quando você pega esse livro na mão, você vê isso acontecendo, você vê essa história narrada na sua frente e ver essa história causa um maravilhamento a respeito da igreja. E a gente percebe a grandiosidade de fato que é a nossa igreja católica consegue conceber da melhor maneira possível como foi na prática o papado de papas que estão aí desde o começo, né? Desde São Pedro. E ver isso, ver esses papas passando pelos desafios, pelos escândalos, pelas guerras, por todas as coisas importantes que aconteceram na história da humanidade, nos faz ver também o papel da igreja na nossa história. Então tem o papel da igreja na história da nossa vida, né? Eu, sujeito Elton, tenho a igreja dentro da minha história e tem o papel da igreja na nossa história como sociedade, na nossa história como civilização. Ler a história dos papas é perceber como na prática a igreja exerce o seu papel nessa história, como isso impacta a nossa própria vida, né? A minha vida, a tua vida aí e de todo mundo que está assistindo esse vídeo. Se adentrar dentro dessa grandiosidade que é a igreja, né? Me colocar eu, que é o pequeno sujeito, dentro de toda essa história de 2000 anos, percebendo o que fizeram esses grandes homens, e alguns não tão grandes assim, mas que ainda assim passaram pela história da igreja, isso me ajuda a compreender melhor o que acontece hoje, como a sociedade se evoluiu, avançou e perceber de fato que nós estamos na religião de Deus, a religião de Jesus Cristo, né? Nós temos essa tradição que nos respalda, nós temos uma tradição que vem passada de homens concretos, homens de carne e osso e que contam com a ajuda do Espírito Santo, com o auxílio divino,
mas que são homens que estiveram aí, estão aí até hoje, passando esse pontificado para o próximo, sempre. É interessante que ao longo dessa história aqui, você vai encontrar várias curiosidades. Papas que viveram episódios curiosos, homens que se opuseram aos papas e se tornaram antipapas. Você vai ver que existe um antipapa que é santo, por exemplo. Curioso isso, né? Mas tem aqui no livro, você aprende essa história. Inclusive, o antipapa que é santo é o São... Ele tem o nome daquele cara que faz ginástica brasileira, meu. Hipólito. Algumas histórias são mais curtas que outras, né? Tem papas que ficaram pouquíssimos meses no seu pontificado, foram mortos, alguns assassinados, outros que não conseguiram continuar. A gente vai ver papas, talvez tenha até mais, mas tem um papa especificamente que ele é papa mais de uma vez. Como é que pode isso, né? Ele vira papa e depois desvira e vira de novo. Esse tipo de curiosidade interessante você vai encontrar aqui dentro do livro. Mas mais que isso, de fato, é você perceber a importância da figura do Papa, a importância desse líder da nossa religião, desse líder que foi designado pelo próprio Jesus Cristo. Entender a importância dessa figura do Papa nos ajuda a amar ainda mais a nossa igreja. E amar ainda mais a nossa igreja significa amar ainda mais a Deus. E talvez não, com certeza, esse é o grande aprendizado desse livro, um livro que vale muito a pena você ter na sua biblioteca pessoal, você deixar de herança para os seus filhos, um livro que vale a pena você apresentar para os seus amigos, que vale a pena você trazer para as conversas, para as rodas, para os clubes de leitura que você tiver. Um livro de fácil leitura, todas as histórias são curtas, então você consegue ler uma por dia, duas por dia, de forma que se encaixa aí na tua rotina. Dá para você levar para algum lugar, ler em algum lugar, está no intervalo do teu trabalho, está num parque, você vai dar uma passeada com teus filhos, ler um pouquinho para eles. É um belo de um livro para você apresentar para as pessoas da tua família a história da nossa igreja, para você ajudar seus filhos a aprenderem a amar a igreja desde pequenos, por exemplo. Essa é a história dos papas, livro de abril aqui da minha biblioteca católica. E claro, junto com o livro, nós temos aqui sempre, né, o nosso marca-página exclusivo. Você põe na tela aí, depois passando bonitinho, marca-página, né? Em vez de ficar só mostrando aqui. Nós temos também o nosso ícone devocional, dessa vez aqui de São Pedro, sempre com a oração aqui atrás. E acompanhando o guia Tu es Petrus, tá? O nosso guia de leitura. O guia de leitura que dessa vez, ele é um grande dessa vez, como todas as vezes, mas para mim particularmente foi um grande auxílio aqui, porque nós temos dentro do livro a história dos papas ali, só que o livro se propõe a apresentar uma breve biografia dos fatos que aconteceram na vida deles, não a explicar o papado. O guia, portanto, ele vem para suprir essa, talvez, parte que falta, né? Que não é o objetivo do livro, mas que complementa o nosso estudo. Então, entender como que é escolhido um papa, como funciona o conclave, ele vai dizer, mostrar a lista de todos os papas santos da nossa igreja, vai explicar um pouco sobre o autor, o grande autor, e vai nos ajudar a nos aprofundarmos no conhecimento da história dos papas, mas por um outro lado, um lado que não é apresentado no livro. Então, de fato, um complemento ideal aqui, cheio de desenhos, cheio de infográficos, e tem imagens, e tem bastante coisa legal. Tem QR Code levando para artigo nosso no blog, QR Code levando para vídeos. São várias informações que de fato nos ajudam a compreender ainda mais a grandiosidade da nossa igreja e amá-la ainda mais. Talvez, e de novo eu estou repetindo aqui, talvez, esse é o grande centro aqui desse box do mês de abril da minha biblioteca católica. Clica no link da descrição desse vídeo, garante o seu se você ainda não garantiu. Se você já é assinante, já vai receber seu box aí em algum momento, ou agora que está vendo esse vídeo já recebeu o seu box. Conta um pouquinho se você está ansioso aí, o que você achou do livro, se você já leu. E diga para mim aqui também, que outra resenha você quer ver aqui no canal, aqui de algum livro que nós já publicamos e que ainda não foi feito, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo, não se esquece de deixar o like, compartilhar naquele grupo do WhatsApp da família lá, que todo mundo manda bom dia, você vai mandar um conteúdo legal, ajudar as pessoas e vai nos ajudar, vai ajudar o nosso canal a crescer também. Bom, a gente se vê no próximo, um grande abraço e até mais.